Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias. Mateus, capítulo 17. Versículo 24 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu vou ler, os irmãos acompanhem aí no projetor. Diz assim a palavra do Senhor: E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram: O vosso mestre não paga as didracmas? Disse-lhe ele: Sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, diga: não escandalizemos. Não escandalizemos. Vai ao mar. Vai ao mar. Lança um anzol. Lança o anzol. Tira o primeiro peixe. Tira o primeiro peixe. E abrindo-lhe a boca, encontrarás uma estáter. Toma e dá-o por mim e por ti. Glórias a Deus. Podeis sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor, Deus santo e poderoso. Estou feliz por estar com os irmãos, entre os irmãos, esta abençoada igreja que está se preparando para mais um ano de vitória. Nossa história, ela tem sido escrita nos livros de Deus, e eu te chamo a cada um de nós a participar dessa história, tanto aqui com seu trabalho, com a sua dedicação, quanto com as vossas orações pelo nosso pastor, por nós ministros, obreiros e pela igreja. Cada um de nós temos a obrigação de orar um pelos outros, de interceder um pelos outros. Eu lembro quando eu aceitei a Jesus, que eu ia na igreja e muitas das vezes no final do culto se fazia um compromisso de um orar pelos outros. Segura na mão do teu irmão e você vai se comprometer essa semana até o domingo que vem por este irmão, esse que está ao seu lado. E a igreja toda se envolvia em oração, se comprometia. Nós fazíamos antigamente muito isso, né? Esse compromisso de a congregação local orar um pelos outros. Mas o dever de oração, ele é muito mais do que isso. Conversando com o pastor Moacir, que ele relatou, que falou à igreja no culto de doutrina, que o país enfrenta essa dificuldade, mas a igreja tem que se levantar como uma voz profética, como boca de Deus, para que esse mal que está se levantando contra a nossa nação, ela venha a cair. Quando a igreja brasileira se levantar e se unir em oração, nós vamos vencer esse mal que está sobrevindo sobre a nação, as projeções negativas que estão fazendo sobre a nação,
a igreja não deve aceitar, e porque nós servimos um Deus poderoso, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele pode mudar a história da nossa nação. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E aqui, irmãos, nós lemos um texto do qual fala que os cobradores de impostos chegaram até Pedro para fazer-lhe uma cobrança. Foram até Pedro, mas não chegaram até Pedro para cobrar Pedro, mas eles foram, através de Pedro, fazer uma cobrança que atingisse a pessoa de Jesus. E nós lemos que quando eles questionam a Pedro, Pedro responde: seu mestre não paga as de dracmas? Qual foi a resposta de Pedro? Sim, ele paga. E após essa situação, a Bíblia relata que Pedro foi para casa. E ele foi para casa com um semblante de preocupado, um semblante que lhe trouxe algo que lhe abateu. Mas, de repente, quando ele chega em casa, talvez procurando uma maneira de como ele iniciaria, como ele diria a Jesus, que Jesus foi cobrado, ele ficou talvez preocupado como que ele iria iniciar essa conversa. Mas a Bíblia fala que o Deus que nós servimos, Ele é um Deus onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E Ele antecipa: o que te parece, Simão Pedro? O que te parece? Por que tu estás preocupado? E Pedro não chegou a abrir a boca, porque Jesus já foi falando: olha, Pedro, vamos falar aqui sobre os impostos, vamos falar sobre os tributos, vamos falar de quem que os reis das terras cobram. É dos filhos ou dos alheios? E Pedro disse: é dos alheios. Então logo os filhos estão isentos. Jesus, ele não precisava pagar o imposto. Jesus, como filho de Deus, próprio Deus, ele não precisava pagar impostos. Mas como homem, ele fez questão de pagar o imposto. E o ensinamento de Jesus sempre foi esse, para que todos nós, quando ele foi questionado a respeito se deveria se pagar a César os tributos, ele pegou uma moeda e disse: quem é essa efígie? Quem é este rosto estampado? É César. Então paga a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quem veio pagar nesta noite o que é de Deus aqui neste lugar? Porque nesta noite, quando a gente vem, aleluia, tem que vir com a intenção de pagar o que é de Deus. O que é de Deus é a adoração, é o louvor que você vem, como o pastor falou, louvar, adorar a Deus é a opção, porque Ele está no meio de nós, e Ele busca os adoradores, os pecadores. Jesus está esperando eles virem até eles, para lhe sarar os seus pecados, para lhe perdoar as suas transgressões. Mas os adoradores, Ele busca, Ele olha, e Ele quer encontrar adorador, aleluia. E quando você sai do seu lar para vir até este lugar, você vem tributar a Deus, pagar aquilo que Deus tem feito por você, aleluia, não somente pelo que Ele tem feito, mas porque Ele merece ser adorado, reverenciado, aleluia. Ele merece ser, aleluia, colocado em primeiro lugar nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos vir a este lugar por uma obrigação, mas devemos vir a este lugar porque nós viemos prestar culto ao Deus Todo-Poderoso, pagar o que é de Deus, a nossa devoção por tudo que Ele tem feito a nós, a cada um de nós, a nossos filhos, a nossa família, aos nossos casamentos. Só um Deus poderoso
e forte para assim guardar as nossas vidas. E Pedro fica ali preocupado, como ele vai chegar a Jesus. Jesus lhe antecipa e fala, questiona e responde a ele. O imposto é uma contribuição monetária devida por pessoas. Aí está o irmão Vicente, administrador formado em administração, sabe muito bem que é o imposto. Uma pessoa física, uma empresa jurídica que tem que pagar ao governo, ao Estado, as suas contribuições para que ela fique de portas abertas. A irmã Elivone, que é contadora, sabe muito bem. Mas o imposto aqui que nós estamos falando não é este devido às empresas. Este imposto aqui é um imposto devido ao templo, para pagar ao templo. Foi um imposto que foi instituído por Deus lá no Êxodo 30, versículo 13, se não me falha a memória, e Êxodo 38, 26, aonde todos que participavam do arrolamento acima de 20 anos deveria pagar um imposto ao templo, aos sacerdotes. E aqui estes cobradores é os cobradores do templo. E Jesus manda Pedro agir através do milagre de buscar o imposto ali no peixe. E quando nós nos deparamos com esse versículo 27, nós encontramos muitos ensinamentos, como encontramos o poder de Deus, mas o que eu enxergo nesse texto 18, 27, é a preocupação de Jesus em não trazer escândalo, não trazer escândalo, não trazer que a moral de Jesus fosse colocada em xeque, a moral de Jesus fosse questionada. Ele ficou preocupado com isso. Por isso que ele diz: mas para que não escandalizemos, vai ao mar. Ele dá uma ordem a Pedro: vai ao mar. Hoje enfrentamos que parece que para a igreja escândalo não é mais pecado. Está acontecendo escândalo na igreja. Não falo de Adonai, em nome de Jesus. Falo da igreja na terra, nas que estão se titulando como igreja, porque tem muitas igrejas que se titulam como igreja de Jesus, mas infelizmente Jesus não abriu aquela igreja, foi o homem. Ele briga com a sua liderança, ele briga com o seu pastor, e vai dizer que ele não tem um líder, que ele serve a Deus. Aí ele vai, pega 2 metros quadrados, e bota meia dúzia de cadeira, e diz que ali é uma obra de Deus, é uma obra de escândalo, é uma obra que traz vergonha ao reino. E muitos seguem, muitos saem do seu aprisco, onde Deus colocou, para estar ali naquele lugar, participando do escândalo alheio, buscando conforto para o seu ego, porque quando é confrontado com a palavra, porque a palavra de Deus diz: aqueles que são de Deus, ouvem a minha palavra. E quando estamos confrontados com a palavra de Deus, temos que sermos fortes e permanecermos, porque Deus, aleluia, Ele é o Pai amoroso, e a Bíblia afirma que todo pai corrige o seu filho. A igreja está se passando, com certeza, com o prenúncio do arrebatamento. Grandes sinais. Eu estou perplexo, irmãos. Eu estou perplexo. Eu não sei quem foi que falou, não sei se foi o pastor Moacir, que falou sobre o transplante de cabeça. Aí eu vi no Face, eu fiquei perplexo, falei para a irmã Mariúcha com isso.
Meu Deus, o que é isso? Aonde vamos chegar? Isso tudo, irmãos, é um anúncio, o prenúncio que Jesus Cristo está voltando. E nós temos que estar preparados. Nós temos que estar limpo de coração, de alma, para que quando Ele voltar, tudo que nós fizemos aqui na terra seja vale a pena. E temos que fazer aquilo que a Bíblia diz: aquele que é limpo, se limpe mais. Agora aquele que é sujo, se suje mais, não é? Então eu te conclamo, te chamo a ser limpo pelo poder da palavra de Deus, a ser limpo pela presença do Todo-Poderoso, a ser limpo na presença do Senhor. Se você tem algo que você diz que isto está me trazendo prejuízo no reino de Deus, resolva, seja limpo para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Faz como Pedro fez, ouviu a palavra, o Senhor disse: vai Pedro, vai resolver, vai ao mar. Sabe esse problema que você está enfrentando? O Senhor, que teu semblante fica com semblante de preocupado. Deus tem visto. Quando o Senhor olha e vê um rosto preocupado, Ele também se atenta para isto. A Bíblia diz que Ana estava com o rosto abatido e chorava, ao ponto de o profeta a tê-la como uma mulher embriagada. Mas a Bíblia diz que ela estava uma mulher amargurada, de espírito. E Deus atentou para a sua amargura. Deus se lembrou de Ana e lhe deu o que ela almejava, o que ela pedia. Talvez você está preocupado com algo. Talvez você fique preocupado com o sustento da tua família. Talvez você fique preocupado com um filho. Ficar preocupado é natural, mas confiar em Deus é espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o natural não resolve, vá para o espiritual, vá buscar a presença do Todo-Poderoso, porque com certeza Ele vai agir, o milagre vai acontecer, como aconteceu. Que te parece, Simão? Que te parece? Por que está desse jeito? Vamos falar de imposto. Vai ao mar, lança um anzol. Agora imagine, irmãos, alguém recebeu uma ordem dessa. Se Deus falasse comigo para me fazer um negócio desse, eu acho que eu ia pecar. Eu acho que eu não iria, irmão. Se Deus dissesse: eu estou lá em casa, disse: olha, vai lá para as lajes, né, que pesca ali, que é pro Colônia Antônio Aleixo, e lança um anzol que tu vai pegar um peixe cheio de dólar. Eu digo: já estou ouvindo besteira, né? Mas Pedro não, ele confiou. Ele confiou, ele foi. Pega o primeiro peixe que subir. Ele confiou na providência de Deus. E o valor sempre, ele estava cobrando a didracma, segundo o que eu estudei sobre a didracma, ela era uma moeda de valor insignificante. Ela não pagava, não dava para pagar. E a moeda que se poderia pagar era a estátua, e ela valeria para pagar o imposto de 2 pessoas. Por isso Jesus mandou pagar: vai, paga por mim e por ti o imposto. É isso que Deus quer. É isso que é a vontade do Pai. É que nós venhamos depender dEle, para que continuemos a receber as bênçãos de Deus. Quando confiamos nos homens, o tropeço vem. Às vezes acontece, dá certo, mas lá na frente
acontece o erro, mas quando confiamos no Senhor, aleluia, o milagre acontece. O peixe traz o dinheiro, o corvo traz o pão, o profeta entrega o azeite, aleluia. O milagre acontece quando confiamos em Deus. A Bíblia afirma que o dinheiro é uma maldição? De maneira nenhuma. O dinheiro é uma bênção. Jesus, em seus ensinamentos, ele sempre nos trouxe a termos cuidado com ele, a termos cuidado com o dinheiro. Quando ele pregou para aquele jovem rico não quis deixar seus afazeres. Ele não trocou sua riqueza pelo reino de Deus. E a Bíblia afirma categoricamente que ele foi com o seu rosto triste o seu caminho. Então a gente aprende, para que a riqueza? Para deixar triste? A Bíblia afirma que o trabalho é maldição? Não. Todos nós devemos trabalhar. Mas a Bíblia afirma, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Mas aí é o amor ao dinheiro. Quando você bota o dinheiro acima de Deus, quando você bota o dinheiro acima da sua família, quando você bota o dinheiro acima daquilo que você deveria prestar a Deus, aí é raiz de males. Mas o dinheiro é uma bênção, tanto que é uma bênção que Jesus, dos discípulos que ele chamou, todos tinham ali sua profissão, né? Todos tinham pescador, né? Cobrador de imposto, mas ele só instituiu uma profissão dentre eles, que foi a profissão financeira, né? Somente Judas recebeu um cargo, que era o tesoureiro, cuidava do dinheiro. Para você ver a importância do dinheiro. Mas ele não pode ser mais importante do que Deus na sua vida. Ele não pode ser mais importante do que sua família. Porque eu falo que sua família, você não pode trabalhar noite e dia, e chegar, dormir, e trabalhar mais noite e dias, e não ter comunhão com a tua família. Você precisa ter a sua família. Você precisa ter comunhão com a tua família. Porque quando o tempo passar, você vai enxergar e vai ver que você perdeu tempo. Você vai ver que o pregador lá em Eclesiastes tinha razão, que tudo há seu tempo para todas as coisas. A Bíblia diz que nós devemos buscar primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. A importância de Jesus dentro desse texto é fazer uma igreja, que somos nós, eu e você, a igreja de Jesus, todo aquele que confessou o nome de Jesus Cristo, que recebeu Jesus como seu Salvador, ele passa a ser filho de Deus. E a preocupação é que esses filhos não venham a trazer escândalo. Nós, como os pais, que nós ensinamos para os nossos filhos: filho, não mexa nas coisas dos outros, filho, não pegue o que é seu, filho, se alguém quiser lhe dar algo, não receba, se você não conhece aquela pessoa. Tudo isso nós ensinamos para nossos filhos. Assim é Deus, através da sua palavra, nos ensinando, aleluia, a termos comunhão com Ele, através do que?
através de andarmos na sua presença, através de não mexer no que se deve, não olhar para o que se deve, não buscar o que não se deve. É não trazer escândalo. A preocupação de Jesus sempre foi essa. Nós tivemos uma reunião lá no conjunto, e um rapaz, ele não é crente, ele é o presidente da associação, e ele estava falando sobre fofoca, que surgiu lá, e de repente no seu diálogo ele disse, duas coisas levaram Jesus à cruz, uma foi a fofoca, aí eu fiquei olhando para ele, né, e a outra foi o pecado da humanidade. Aí disse, fofoca, porque chegaram lá com Herodes e disseram, tem um querendo se fazer rei do teu lugar aí, fofoca, né? Como está a nossa vida diante do Senhor? Como é que está a minha vida na presença do Todo-Poderoso? Nós, seres humanos, temos a capacidade de esconder algo de um para com o outro. Nós temos a capacidade de negar algo que fizemos para o pastor, para a igreja, mas para Deus não. Para Deus nós não conseguimos. A Bíblia afirma que todas as coisas estão descobertas e patentes e nuas diante daquele que devemos prestar conta. Todas as coisas estão nuas diante do Todo-Poderoso. Então, querido, nessa noite a vontade do Senhor para mim e para você é que nós venhamos entrar pelo caminho da santidade de Deus, porque Ele é um Deus santo. A vontade de Deus, através da sua palavra que nós lemos aqui, entendemos, e que Ele afirma, para que não escandalizemos, vamos mudar a nossa atitude, para que não nos escandalizemos. Os que estão aí, quando você faz algo errado diante de alguém que não é crente, a primeira coisa que ele diz para você, o que é? Você não é crente? Você sabia que isso é escândalo? Ele se escandalizou? Ele ficou escandalizado, por isso que ele argumentou, você não é crente? O cuidado, irmãos, que nós devemos ter. Em dezembro vai ser o transplante de cabeça aí. Um dos sinais seria a multiplicação da ciência, né? A ciência, o crescimento do conhecimento humano anuncia a volta de Jesus Cristo. Jesus está voltando, irmãos. E para Pedro, ele pagou o imposto para não ter escândalo. Mas para mim e para você, ele pagou através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Só quem crê dá glória a Deus. Ele pagou na cruz do Calvário para que nós venhamos ter vida, para que nós venhamos ter a esperança dos céus, para que a gente possa, no grande dia do Senhor, poder ser tomado dessa terra e ser levado para morarmos nos céus. Quem acredita, dá uma glória a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos. Nessa noite, através da palavra do Senhor, o Senhor fez vários milagres, Pedro viu vários acontecimentos,
E Pedro, de muitas maravilhas que o Senhor fez, Pedro participou, ele andou sobre as águas, mas a Bíblia afirma que ele teve medo e começou a afundar. Mas a Bíblia afirma que quando ele estava afundando, ele disse: Senhor, socorre-me. E Jesus estendeu a mão. Jesus está nesta noite para estender a mão para você. Jesus está esta noite aqui querendo mudar a tua história. Jesus está esta noite aqui querendo trazer um renovo na sua vida. Jesus pagou imposto para que não haja escândalo. Talvez a tua vida tenha sido um escândalo para a tua família. Talvez a tua vida tenha sido um escândalo para o teu vizinho. Talvez a tua vida tenha sido um escândalo até para Deus. Mas o Senhor, Ele é misericordioso. O Senhor é misericordioso. Foi por isso que Ele pagou o preço na cruz do Calvário, porque a Bíblia afirma que todos os pecados e destituídos estavam da glória de Deus. Todos. Foi necessário o sacrifício de Jesus Cristo para que o homem viesse se reconciliar com Deus, para que o homem viesse a ter de volta a presença de Deus perdida por Adão e Eva lá no Éden. Jesus veio e pagou esse preço por nós, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de se reconciliar com Deus, voltar de novo à presença do Pai. Aleluia! Talvez nessa noite você recebeu um convite para estar conosco, e você veio porque o Espírito Santo de Deus trouxe você essa noite, porque o Espírito Santo de Deus, Ele aquece os nossos corações, Ele aquece porque Ele quer transformar o nosso coração de pedra duro num coração de carne. A Bíblia afirma que Jesus está à porta e bate, e se alguém ouvir a sua voz, Ele entra e ceia, Ele ceia contigo e você com Ele. E ceiar fala de ter comunhão, fala de ter comunhão com Deus. Lá fora as pessoas dizem que ser crente é ser careta, que nada. Ser crente é um ato de coragem, é um ato de coragem, porque ser crente tem que dizer não à prostituição para que não haja escândalo. Ser crente tem que dizer não às drogas para que não haja escândalo. Ser crente tem que dizer não, aleluia, às coisas erradas do mundo para que não haja escândalo. Porque a vida do crente, ela é vigiada por Deus, pelos anjos, pelos homens, todo o tempo. Então essa noite, através da palavra de Deus, eu te convido, você que se afastou da presença do Senhor e quiser se reconciliar esta noite, para que a tua vida não seja mais uma vida de escândalo, mas que para que as pessoas olhem e digam que você agora é um homem, uma mulher de Deus, que agora você está no caminho certo, agora você está vivendo o melhor da terra que Deus preparou para os homens. Esta é a oportunidade. Eis que estou à porta e bato. E se abrires a porta, eu entrarei e cearei contigo e tu comigo. A Bíblia afirma que se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais vossos corações. Glória a Jesus. Para que Deus faça morada e transforme a sua vida, para que o Senhor mude a tua história. Talvez quantas vezes você já ouviu o convite de Jesus, mas você fica dizendo que é no tempo, é um certo tempo eu vou fazer isto, mas o dia de amanhã não pertence a mim nem a você, o dia de amanhã pertence a Ele. Nós não sabemos quando vai chegar o ponto final da nossa vida,
Mas nós que aceitamos a Jesus, que temos Jesus no nosso coração, sabemos que esse ponto final chegar, nós vamos para os céus. Esse corpo é devolvido de onde ele veio, à terra. Mas a alma, o espírito retorna a Deus, mas a alma, aquilo que governa nosso corpo, que faz nós pensarmos, para onde vai? Não pense que acabou, ela morreu, não. Existem 2 lugares que ela pode ir. Ou ela vai para os céus, ou ela vai para o inferno. Não sou eu que afirmo essa verdade, é a palavra de Deus. Talvez muitas pessoas, eles não acreditam mais nessa verdade de céu e de inferno, mas eu acredito, e eu sei, aleluia, que tem o céu preparado para os filhos de Deus. Eu sei que tem o céu preparado, aleluia, um céu preparado para mim e para você. E Jesus quer, é o desejo de Jesus. Na cruz do Calvário, ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus pediu perdão para todos aqueles que estavam que crucificaram ele, todos aqueles que apedrejaram, que cuspiram no seu rosto, todos aqueles que lhe defamaram. Jesus pediu perdão para eles, porque Jesus veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Glórias a Deus. Aqui é nosso apelo. Não podemos deixar de falar que Jesus está de braços abertos para você, meu amigo, minha amiga. É uma decisão pessoal e intransferível. Eu não posso tomar essa decisão por você. Eu não posso tomar essa decisão pela minha parentela. É cada um que deve tomar a sua decisão. Eu só posso dizer que esse Deus, Ele é maravilhoso e Ele perdoa pecado. Ele transforma vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa alma, o nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Pastor Fred. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias. Mateus, capítulo 17. Versículo 24 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu vou ler, os irmãos acompanhem.